Dando continuidade na nossa terceira aula da disciplina Saúde Coletiva e Epidemiologia. Eu sou o enfermeiro Marlerson, sou o professor dessa disciplina. Então vamos continuar a nossa aula. Ainda continuando falando do SUS, falando da lei que garante o funcionamento do SUS, que é a lei o quê? Lei 8.080. Que garante o quê? Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Que faz o quê? A organização e o funcionamento do quê? Dos serviços correspondentes e da outras providências. Objetivo e atribuições. O artigo 5 são objetivos do Sistema Único de Saúde, que vem ser o quê? Identificação, a divulgação dos fatores condicionado e determinante o quê? Da saúde. Faz o que também? A formulação de política de saúde destinada o quê? A promover nos campos econômico, social e o que mais? Na observância do disposto no artigo 1 e 2 desta lei. Dando o que também? A assistência o que? Às pessoas, por intermédio de quê? De ações de promoção, proteção, recuperação de quê? Da saúde. Realização integrada das ações assistenciais, das atividades o quê? Preventivas. Prosseguindo, falando de objetivos e atribuições. No artigo 6, estão incluindo ainda campo de atuação do Sistema Único de Saúde, do SUS. Exemplo que execução de ações de quê? De vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral ou inclusive farmacêutica. Então, essas execuções são garantidas através da Lei 8.080, que são atribuídos através de quê? Da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e da assistência terapêutica integrada, inclusive a farmacêutica. E antes de começarmos a falar de doenças, de patologias do nosso dia a dia, vamos conhecer um pouco das fases natural da doença, que vai ser o quê? Uma fase inicial ou de suscetibilidade. O que vem ser isso? Nesta fase, ainda não há doença propriamente dita, ou seja, ainda não existe a doença, mas existe o quê? O risco de adoecer. Ou seja, quem está sadio, qual é o risco de quê? De adoecer. Fase patológica. Pré-clínica. A doença ainda está em estágio de ausência de sintomas, mas o organismo apresenta alterações patológicas. Ok? Exemplo, tipo uma pessoa que tem que está com câncer. Ela descobre o tumor e no início ainda não tem alguns sintomas. Com o decorrer da doença, da patologia, que vai começa a aparecer os sintomas. Um exemplo, uma pessoa que está com câncer de língua, quando ela chega no grau 3 já, ela já sente a dificuldade de quê? De falar, de engolir. E falando agora da fase clínica, a doença já se encontra em estágio adiantado, com diferentes graus de acontecimentos. Ok? Por exemplo, dando exemplo sobre doenças da oncologia, tem os graus 1, 2 e 3, são os graus que existem
do câncer, por exemplo. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Então, esses são os estágios que existem da doença. Fase de incapacidade residual. A doença pode progredir para o quê? Para a morte. As alterações o quê? Se estabilizam. O quê? Se você for analisar todos os pacientes que têm câncer, geralmente eles progridem sempre, infelizmente, para a morte, porque muitas das vezes eles é descoberto tarde, entendeu? Ou até mesmo por falta de deficiência do sistema único, ok? Fatores determinantes da doença. Um exemplo que endógenos. O que vem ser endógeno? Vamos falar uma coisa bem clara. Endógeno é que acontece no organismo da pessoa, que vem de dentro da pessoa. Vamos ver aqui. Fatores determinantes que o quadro geral da ecologia da doença são inerentes ao organismo, estabeleçam a respectividade do indivíduo, ou seja, origem aonde? No organismo. E pode ser o que? Herança genética, anatomia e fisiologia do organismo ou estilo de vida, que é muito comum o que? O sedentarismo, ok? A pessoa sedentária, ela pode o que? Adquirir o que? Que tipo de doença? Um exemplo, a obesidade, ok? Vamos continuar. Fatores determinantes da doença. Exógenos. Fatores determinantes que dizem respeito o que? Ao ambiente. Ambiente biológico, determinantes biológico, por exemplo, vírus. Ambiente físico, determinante físico-químico, um exemplo. Ambiente físico, acidente de carro. Ambiente social, determinante. Socioculturais, ok? A gente vai ver os exemplos aí na frente. Classificação dos agentes da doença. Como eu falei, biológico, o que? Vírus, bactéria. Um exemplo de hoje. Qual o vírus que está atacando hoje? Que virou uma pandemia? A Covid-19. Fatores o que? Genético, que vem ser o que? Um exemplo. Translocação de cromossomo, que vem o que? Vem ser o que? Síndrome o que? De Down. Químico e físico. Através de quê? De nutrientes, drogas, gases, fumo, álcool. Por exemplo, a pessoa que fuma muito, ela corre o risco de ter o que futuramente? Um câncer no pulmão. A pessoa que bebe muito, corre o risco de ter o que? Cirrose. Físico, irradiação, atrito, impacto de veículos a motor. Físico, radiação, queimadura, atrito, impacto, acidente de veículo é muito comum. E psicossociais, que gera o quê? Estresse, do desemprego, do trabalho. Qual é a doença comum hoje? Vem ser o quê? Qual é a doença que é muito comum, que é o quê? A depressão. A depressão. Ok? Vamos ver agora o que vem ser prevenção. Prevenir é prever antes que algo aconteça e cuidar para que não aconteça. Prevenção é a ação antecipada, tendo como objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença. Prevenção não apenas para evitar o aparecimento da doença, mas também para o que? Interromper o processo da doença que já se instalou no organismo. Qual é a prevenção que está tendo de ficar em casa? É a prevenção para não adquirir o que? O Covid-19, ok? Então, essa é uma prevenção. É evitar de que ela se propague, de que ela o que?
se prolifere, ok? Então isso é uma forma de prevenção, prevenir, ficar em casa. Um exemplo muito comum hoje, que é a Covid-19. Níveis de prevenção. Prevenção primária são ações dirigidas para a manutenção de quê? Da saúde. Prevenção secundária são ações que visam a prevenção para garantir o quê? Para o quê? Regredir a doença. Parar a doença. Estagnar aquela doença. Prevenção terciária são ações que se dirigem à fase final do processo. Visa o quê? Reabilitar o paciente. Vamos prosseguir vendo o que é prevenção. As prevenções, né? Que venceu o quê? Vamos voltar aqui. Prevenção primária, que venceu o quê? O quê? A promoção da saúde através de quê? De ações determinantes para manter o quê? O bem-estar. Sem visar o quê? Sem nenhuma doença. Educação sanitária. Alimentação, nutrição adequada. Habilitação adequada. Emprego, isso aqui, ó, emprego, isso aqui é fundamental. Salários adequados, condições para satisfação das necessidades básicas do indivíduo. Por exemplo, um indivíduo desempregado gera o quê? Depressão, ok? Proteção específica inclui que medidas para impedir o aparecimento de uma determinada doença. Um exemplo de que? Imunização, vacinas, exames o quê? Pré-natal, fazer todo a grávida fase pré-natal, prevenindo o quê? Certas complicações durante a gravidez ou na hora que a grávida venha ter o bebê. Um exemplo, quando não tem o controle, pode acontecer o quê? Na hora do parto, uma pressão alta, que gera o quê? Uma pré-eclâmpsia. Então, tudo uma consequência de proteção específica. Quimioprofilaxia, fluoretação do quê? Fluoretação da água, eliminação de exposição de agentes carcinogênicos. Eliminação de quê? De agentes o quê? Carcinogênicos. E saúde o quê? Ocupacional. Prevenção secundária venceu o quê? Inquéritos para a descoberta de casos da comunidade. Exames o quê? Periódico do indivíduo. Individuais ou para detecção de quê? De casos precoces. Isolamento para o quê? Evitar o quê? A propagação da doença. Estamos tendo o que hoje? O isolamento de quê? Isolamento para evitar o quê? O Covid-19. E tratamento para evitar a progressão da doença. Prevenção terciária, que venceu o que? A reabilitação, através de quê? De fisioterapia, terapia ocupacional, emprego para o reabilitado, melhores condições de trabalho para o deficiente, educação para o público, para a aceitação dos deficientes, e prótese e órtese, ok? Desde já, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Fique com Deus. Até a próxima aula.